esta determinação mais vincada para a resolução da questão do TCA começa algures pelos anos 2000, onde tivemos aqui uma década de investimento profundo, de muito trabalho de casa, perceber o fenómeno, perceber as soluções, perceber como é que conseguíamos realmente ultrapassar este problema, que era um problema nosso, que tínhamos a obrigação de o fazer, e conseguimos desenvolver tudo isso muito com recursos internos, trazendo competências de investigação do exterior, do mundo académico, para dentro da nossa empresa, articulando essas competências com os centros de investigação fora do grupo, a nível de Portugal e muito a nível de laboratórios de investigação espalhados pelo mundo, e realmente eu penso que conseguimos superar essa debilidade que já tardava a ser ultrapassada, com muito trabalho e com um investimento que eu acho que deve estar a rondar os 200 milhões de euros só na Amorim, desde 2000 até hoje. Este investimento inclui o quê? Trabalho interno, desenvolvimento de tecnologia interna e externa e depois o scale-up dessa tecnologia no chão de fábrica. Porque não vale a pena ter protótipos para fazer testes. Nós temos que ter toda a nossa produção coberta tecnologicamente para que o produto que saia das nossas instalações seja o produto fiável e corresponda às expectativas que os nossos clientes e à confiança que os nossos clientes depositaram em nós. Eu acho que há aqui uma mudança geracional que estava mais sensível a acolher os argumentos expostos pela indústria vitivinícola, e há também um fenómeno exógeno que a indústria da cortiça foi ameaçada por produtos alternativos e, portanto, isto não é um sinal de visão estratégica ou de muita inteligência. Nós tínhamos que lutar pela sobrevivência da rolha de cortiça e a única forma que tínhamos de o fazer era dar mais fiabilidade, mais confiabilidade às rolhas de cortiça e até desenvolver novos produtos, novas tecnologias, para que realmente a gente pudesse responder às necessidades do mercado, não só nos vinhos mais icónicos, mas em toda a gama de produtos. Tenho que dizer que isto resultou de uma atitude interna, de grande confiança e grande aposta na investigação e desenvolvimento, com criações de equipas internas e orçamentos capazes de poder deixar essas equipas fazerem o seu trabalho, mas também tem a ver com um segmento muito importante da indústria do vinho que sempre confiou em nós, que foi os vinhos mais icónicos do mundo. E, portanto, se nós éramos capazes e merecíamos a confiança dos melhores vinhos do mundo, teríamos que ser capazes de ter a confiança de todo o mercado, e por isso é que esse trabalho se iniciou de forma determinada, convincente. Acreditamos que tínhamos o melhor produto para dar as maiores garantias ao setor com o qual trabalhámos todos os dias, e foi essa íntima convicção que a cortiça era capaz de melhorar e fazer mais que nos levou a um estado que eu penso que é bastante diferente daquilo que era há 20 anos atrás. Eu acho que o fator qualidade é um fator determinante, a fiabilidade. Todos nós temos que perceber a responsabilidade que temos quando um produtor de vinho nos confia aquilo que tanto trabalho, tanta paixão ele teve para conseguir desenvolver. E, portanto, nós temos que respeitar e sentir essa responsabilidade de ser eleitos para tapar o vinho, que sabemos todos que é resultado de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação de grande parte dos nossos clientes. Portanto, eu claramente acho que a questão de um preço é sempre uma questão relevante, mas nós hoje em dia temos uma segmentação do mercado com diferentes tipologias de produtos para diferentes tipos de vinho. E, portanto, nós hoje conseguimos segmentar através da criação de novos produtos que desenvolvemos, fruto também de novas tecnologias que pusemos em funcionamento. Nós hoje conseguimos ter um espectro de rolhas que vão desde 4, 5 cêntimos a 5 euros por rolha. Portanto, nós conseguimos ter no nosso portfólio de produtos um conjunto muito vasto para adaptar os produtos àquilo que são as necessidades dos nossos clientes. Obviamente que clientes de maior dimensão, o aspecto financeiro não deixa de ter uma relevância grande,
produtores de menor dimensão que fazem vinhos com um posicionamento de mercado diferente. Temos aqui produtos de gamas e de tipologias complementares para poder responder também a essas necessidades. Isto resulta de um compromisso assumido pela empresa, alguns em 2018, que dissemos que a partir de 2021 nós tínhamos que ter todas as gamas de produto da empresa, todas as rolhas que oferecemos ao mercado com uma garantia de performance, e para conseguir concretizar esse compromisso tivemos que investir fortemente em 2019 e 2020 para nos prepararmos para dar corpo a esse compromisso que tínhamos estabelecido com o mercado. E é nessa sequência que aparece o Naturity, que resulta de um trabalho de investigação e desenvolvimento das nossas equipas e das equipas da Universidade Nova durante vários anos, e que realmente conseguimos fazer o scale-up de toda essa operação para cobrir a totalidade das rolhas que colocamos no mercado. Estou a falar de rolhas naturais. O X-Pure é uma tecnologia que fizemos evoluir de uma realidade que já existia para uma realidade que consegue tratar capazmente os granulados de cortiça, mas de uma forma ambientalmente mais responsável e mais eficiente, e portanto conseguimos também fazer um upgrade àquilo que era uma gama de produtos que tínhamos de rolhas microgranuladas e que continuamos a oferecer com a tecnologia bastante fiável que tínhamos na altura, mas hoje permite-nos também responder a alguns cadernos de encargos que apenas pretendiam tecnologia de supercrítico, e nós hoje conseguimos oferecer também essa tecnologia aos nossos clientes e, portanto, responder à totalidade das exigências e dos cadernos de encargo que temos com os nossos clientes. Teria feito o anúncio porque esse anúncio foi um compromisso que estabelecemos com o mercado. E esse compromisso traduziu-se numa aceleração completamente diferente, num investimento muito mais consequente para que realmente a gente conseguisse cumprir com esse compromisso. E, portanto, eu acho que isto teve um efeito interno de aceleração, de busca de soluções, de forma a não perdermos a cara daquilo que tínhamos dito 3 anos antes, e acho que conseguimos cumprir com aquilo que nos tínhamos comprometido. Eu acho que a cortiça, no mundo do vinho, em termos de rolha, é o incumbente. Todos os outros vedantes são aqueles que vêm desafiar um lugar próprio que a cortiça tem, penso eu, por mérito próprio, ao longo de muitos e muitos anos. E, portanto, quando nos sentimos inicialmente ameaçados, houve, obviamente, aqui um tomar de lado de parte de alguns críticos, de parte de alguns produtores. Portanto, e isso fez aquecer um pouco o debate, mas falámos de uma coisa que tem 15 ou 20 anos. Mais recentemente, acho que temos assistido a uma conversão desses principais críticos com a cortiça há 20 anos para que hoje estejam muito mais confortáveis com a cortiça, também pela evolução que a própria indústria tem vindo a fazer. E, portanto, aquilo que é uma guerra comercial vai sempre existir, e a cortiça vai sempre conviver com concorrência de produtos alternativos. É uma guerra que nós queremos continuar a vencer, e que a rolha continua a ser, de cortiça, continua a ser claramente a rolha preferida de todas as caves a nível mundial. Mas vamos viver sempre com essa concorrência, portanto, seja dos plásticos, que é claramente um concorrente em perda clara de posição no mercado, porque é um concorrente que há 20 anos vendia praticamente zero no mercado, chegou a vender 4 bilhões de rolhas, e hoje eu penso que no final deste ano se calhar não fazem 1 bilhão e 200 milhões, e portanto uma rolha claramente em pérdida de mercado, e portanto quando essa rolha foi suportada por alguns da indústria da cortiça, que começaram a distribuir essa rolha, e por alguns críticos, obviamente que a gente teve de ter uma reação alérgica a esse produto, porque vinha claramente rivalizar com aquilo que a Corticeira Amorim, fiel à rolha de cortiça, tinha para apresentar ao mercado. 20 anos depois, o mercado deu-nos razão. Claramente que esse não era o vedante
alternativo à cortiça, porque o vedante alternativo à cortiça é a cortiça. E não há mais. E é essa que é a conclusão depois de tantos anos de rivalidade. A cápsula de alumínio tem uma presença no mercado que se mantém, não tem perdido relevância, mas também não tem ganho cota de mercado por uma questão de conveniência mais do que por uma questão de performance ou de sustentabilidade. A Amorim acredita que o mercado potencial para os produtos de cortiça é muito promissor. Acreditamos que, basicamente, há 3 segmentos onde a cortiça vai continuar a ter êxito. No segmento das rolhas, do vinho. Porquê? Porque claramente conseguimos debelar aquilo que eram algumas dificuldades técnicas e vamos conseguir afirmar-nos por competência e por termos ultrapassado aquilo que muitas vezes fazia que alguns produtores escolhessem produtos alternativos. O segundo é porque temos claramente um vedante mais sustentável, mais natural, com uma pegada de carbono negativa e, portanto, se a sustentabilidade é para ser levada a sério por toda a indústria vitivinícola a nível mundial, seguramente que a rolha de cortiça vai ter preferência para com os vedantes alternativos sintéticos ou de alumínio, porque realmente somos muito mais competentes e capazes do ponto de vista de pegada de carbono. E a terceira é porque realmente há uma margem premium associada à rolha de cortiça que não é associada a nenhum outro vedante. Portanto, o crescimento do mercado, a sustentabilidade e a imagem premium, acho que vai continuar a fazer crescer a indústria da cortiça. E depois temos um conjunto de novas aplicações fora da cortiça que eu acho que também vai garantir um crescimento grande da nossa fileira. E, portanto, achamos que, do ponto de vista de mercado, vemos o futuro muito positivo. E, portanto, temos de trabalhar com isto. Só se faz com cortiça e não se trabalha com mais nenhuma matéria-prima. Nós temos que começar a trabalhar para que daqui a alguns anos possamos suportar o crescimento potencial da indústria com a oferta de maior cortiça no mercado. E aquilo que vamos fazer foi exatamente aquilo que fizemos relativamente ao TCA e à rolha. Começar pela investigação e desenvolvimento, começar a trabalhar o sobreiro e conhecer todas as características do sobreiro na sua plenitude, aquilo que marca o crescimento do sobreiro, como é que conseguimos ter um sobreiro que consiga resistir mais às pragas e doenças que possam existir em algumas partes da floresta, como é que adaptamos o sobreiro às alterações climáticas. Portanto, há aqui todo um trabalho de investigação e desenvolvimento que estamos neste momento a operar. A partir daí, vamos claramente tentar levar a aplicação de toda essa investigação para o terreno, tentando claramente plantar árvores que possam ter um crescimento mais rápido, e esse crescimento mais rápido vai ser viabilizado com sistemas de rega gota a gota e com uma densidade maior de árvores por hectare. Nós hoje temos no nosso Alentejo 50 ou 60 árvores em média por hectare. Conseguimos, com este novo sistema, plantar 350 a 400 árvores, o que significa que nós vamos ter uma aceleração e uma antecipação da colheita inicial da cortiça dos 25 ou 30 anos para 10 ou 15 anos e vamos ter, fruto dessa maior densidade, uma muito maior produtividade destas florestas que vão ser plantadas pelo homem. Sabemos que hoje em dia temos 90% e muitos por cento da floresta em Portugal que é floresta de conservação, de geração espontânea, da bolota que caiu e ali nasceu o novo sobreiro, e queremos complementar isso com 7 ou 8% de área adicional com uma floresta de produção capaz de produzir muito mais cortiça numa área mais pequena e capaz também de contribuir para a captação de CO2 e que possamos ajudar o país a atingir as metas de neutralidade carbónica antes daquilo que estamos vinculados a fazer. Nem todas essas vendas da Corticeira Amorim correspondem a exportações, uma vez que nós vendemos sobretudo para filiais nossas e há toda a margem de distribuição que é feita no exterior e que não é feita em Portugal. Mas claramente que nós falamos de um setor líder a nível mundial que tem um comportamento global. O setor do vinho, Portugal tem que rivalizar com países produtores bastante mais representativos e com mais tradição no mundo do vinho que Portugal. Portanto, agora, houve, por parte de gerações anteriores, uma grande ambição. E essa ambição foi aquilo que converteu o setor da cortiça em Portugal, de um setor que apenas produzia matéria-prima para ser
trabalhada e transformada em países como Espanha, como a Itália, como a França, como a Suíça, como a Alemanha, como os Estados Unidos, para trazer essa indústria para Portugal e fazer com que Portugal criasse o valor acrescentado da transformação da cortiça. Portanto, essa ambição de ter uma presença global. Hoje a Amorim tem mais de 50 empresas fora de Portugal. Estamos presentes em quase 30 países no mundo e 75% das nossas vendas são conduzidas através da nossa rede de distribuição no mundo. E isto é muito importante, porque para vender nos Estados Unidos não se pode ir lá, tem que se estar lá. E nós conseguimos, através da presença física nesses mercados locais, realmente ter todas as nossas equipas comerciais não estão em Portugal, estão sediadas nos principais mercados de consumo no mundo. E isso fez com que a Amorim nos Estados Unidos seja local, a Amorim em Bordeaux seja local, a Amorim na China seja local, a Amorim na Austrália seja local. E isso faz toda a diferença. Culturalmente, somos locais. Do ponto de vista de presença física, damos o serviço que o mercado precisa e isso transformou a Amorim. Ou seja, eu penso que uma coisa é exportar, que é por aqui que tudo se começa. Mas realmente a gente só consegue dar o salto quando conseguir ter presença física nos principais mercados de consumo. Sei que na indústria do vinho há poucas empresas com a dimensão e a escala suficiente em Portugal para se internacionalizarem. Mas isso é um passo que, por via de associação ou de qualquer outra conjunção de interesses, acho que os Douro Boys é um exemplo excelente de como é que empresas de menor dimensão, associando-se, conseguem ter uma presença em vários mercados no mundo. Mais iniciativas destas dariam maior escala a pequenos produtores que teriam acesso com uma presença local nos principais mercados de consumo. E, portanto, eu acho que é esse salto que falta dar, mas o comportamento e o desempenho do vinho português nos últimos anos só nos pode orgulhar, porque nunca se falou tanto e tão bem dos nossos vinhos como se fala hoje. Com preocupação, como é óbvio, mas sabendo que a incerteza é algo com que os empresários têm que viver. Portanto, a gente viveu 2 anos de incerteza fruto de uma conjuntura que nenhum de nós contribuiu para que ela existisse e acho que conseguimos superar com mérito toda esta conjuntura pandémica que tivemos. Estávamos a ver toda uma abertura diferente e temos este confronto que pode ter consequências bastante nefastas, mas que vamos ter que ter a capacidade de nos adaptarmos a tudo isto. Primeiro, são os mercados que tínhamos que diretamente se perdem. Segundo, são os clientes que tínhamos que vendiam para esses mercados e que vamos perder esse volume que temos com esses mercados. Vamos ter que recuperar noutras zonas geográficas e, portanto, a primeira mensagem como empresário é que a gente tem que ter as nossas empresas hoje em dia mais que nunca preparadas para a incerteza. A incerteza é a única coisa certa que temos pela frente. E, portanto, ter as empresas preparadas, com balanços adequados, com a diversificação de mercados recomendada, de forma a que realmente a gente possa minimizar impactos que sempre vão existir. E nós só estamos a falar, por agora, de um conflito de âmbito regional, que esperemos que não escale para nada de muito mais sério, e vamos acreditar que no final de todos os seres humanos há o bom senso necessário para que realmente as coisas se consigam resolver a bem, porque isto era uma crise evitável, não desejada, mas que vai ter que ser resolvida como qualquer outra. Portanto, capacidade de adaptação tem que ser uma característica de todos nós. Diversificação de risco, mais do que nunca, é obrigatório. E termos claramente a possibilidade de termos projetos e portas abertas noutras zonas que nos permitam compensar perdas que a gente possa ter por alguma conjuntura menos favorável. A crise energética vai ser uma crise que vamos ter que viver e vamos ter que conseguir superar. Eu penso que Portugal tem meios e tem uma posição pelaquilo que as renováveis representam no nosso mercado para conseguir ultrapassar
tudo isto. Agora, há muitos processos de natureza burocrática que têm que ser ultrapassados. Queremos instalar painéis fotovoltaicos até 1 megawatt, é possível com uma aprovação relativamente célere. Queremos passar de 1 megawatt para 4 ou 5. Acima de 1, demoramos 1 ano e meio a aprovar aquilo, não faz sentido nenhum. Quer dizer, portanto, pode haver respostas muito mais céleres para conseguirmos minimizar os impactos de tudo isto. E, portanto, eu acho que não são soluções a curto prazo. A crise de energia vai resultar de uma maior independência energética da União Europeia, não tenho disso dúvida nenhuma, mas vai ser preciso anos para retificar tudo aquilo que aconteceu. Se olharmos para os futuros dos preços da energia, vemos que há grandes correções feitas a partir de 2024, 2025. Portanto, temos que entender esta conjuntura como episódica e não como estrutural, porque a prazo, sabendo nós quanto é que custa gerar 1 megawatt de energia através de todos os sistemas que existem, claramente que há uma margem absolutamente anormal entre o custo correto da geração dessa energia e aquilo que é o preço em vigor no mercado. Se acreditamos que o mercado vai funcionar, mais cedo ou mais tarde vamos ver esses preços a ajustarem. O preço das rolhas está a subir porque nós estamos a ser fortemente impactados pelo preço da energia, estamos a ser fortemente impactados por preços de matérias-primas de incorporação nas rolhas de cortiça que também aumentaram significativamente e estamos a ser impactados pelos custos do aumento dos custos de transporte. Não é? Estamos a falar de custos de transporte que aumentaram, em alguns casos, 4 vezes, 5 vezes, 8 vezes. Portanto, não existem margens no setor da cortiça capazes de poder absorver estes aumentos brutais, nunca vistos anteriormente e, portanto, toda a tipologia de rolhas de cortiça está a aumentar de preço no mercado, mas eu também estou certo que os nossos clientes no mundo também estão a repercutir muitos desses aumentos e de outras matérias que utilizam nos seus preços de venda e daí que os supermercados já tenham reconhecido que vão ter que suportar aumentos de preços em todas as rúbricas de custo que têm. E, portanto, é um efeito de cadeia que só vai gerar uma coisa, que é a inflação. E há parte desta inflação que vai continuar e há parte desta inflação que vai ajustar-se no futuro. Ou seja, o contentor que custava da China para a Europa 1.000 euros e que agora custa 7 ou 8 mil euros, dificilmente vai voltar a custar 1.000 euros. Mas se calhar também não vai ficar em 8 mil. Portanto, vai haver aqui uma parte desta inflação que vai ficar para sempre na incorporação dos custos que temos dessas rúbricas nos nossos produtos. E, portanto, vai haver uma correção, fruto de toda esta especulação que existe em alguns setores e vai haver uma parte da inflação que vai continuar connosco. Portanto, nós temos que preocupar com essa inflação mais permanente, porque é essa que vai ficar connosco. Começámos o ano com uma atividade bastante forte face a um primeiro trimestre do ano passado, que foi um primeiro trimestre relativamente tímido, até em queda face a 2020. Estamos com uma atividade muito forte, a indústria de vinho está com uma procura incrível a nível mundial, o vinho, os espumosos estão realmente com um nível de procura para esta época do ano difícil de encontrarmos paralelo e, portanto, estamos com uma atividade bastante forte. Em termos de margens, vai ser difícil porque realmente conseguimos ajustar preços nos nossos produtos, mas os fatores de custo que nós pensávamos que tinham atingido o seu máximo em 2021, alguns deles ainda aumentaram mais em 2022, obviamente os transportes e a energia, mas olhamos para 2022 como um ano positivo na evolução, quer do volume de negócios da nossa empresa, quer na rentabilidade da nossa empresa, que é para isso que a gente trabalha todos os dias. Eu acho que a primeira medida é claramente a boa execução do PRR. As empresas queixaram-se que realmente o PRR era muito para servir a administração pública e pouco a economia das empresas. Isso é uma discussão que não vale a pena retomar, mas que ao menos o dinheiro seja bem gasto, que tenhamos um Estado muito mais eficiente,
muito mais viabilizador e amigo da economia e que realmente a gente consiga desburocratizar uma parte significativa do aparelho público, com tanto dinheiro que existe para fazer uma reestruturação, uma reforma, desta vez com capacidade financeira de o fazer. Portanto, acho que a primeira nota é uma boa execução do PRR e que o que resulte daí seja bom para as empresas e para a economia, ainda que os grandes montantes não tenham sido, não sejam investidos no apoio direto às empresas. Em segundo lugar, claramente, fazer com que o país tenha mais ambição. Portugal é um país que todos adoramos, mas que não tem crescido. Portanto, este crescimento medíocre dos últimos 20 anos tem que claramente ser superado. E, portanto, apostar no crescimento económico tem que ser um desígnio deste novo governo. Temos que ajudar à internacionalização das empresas, porque essa internacionalização vai permitir o aumento de escala, o aumento da dimensão das empresas. Poucos países na Europa têm tão pouco peso das grandes empresas como Portugal tem. Eu acho que nós não queremos que as empresas sejam pequenas, nós queremos que os pequenos sejam médios, os médios grandes e os grandes sejam globais. E, portanto, isso eu acho que é claramente algo que tem que ser fomentado por esse governo. Portanto, maior ambição para que o crescimento económico seja significativamente superior. Se o crescimento económico for superior, tudo o resto vai ser mais fácil. Todos os apoios sociais têm mais meios para poder ser concretizados. Tudo aquilo que o país tem que fazer no apoio aos mais desfavorecidos tem mais meios para o poder fazer e, portanto, tudo aquilo que a gente quer no final do dia é que esse crescimento económico permita ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E é para isso que todos temos que trabalhar. E se a gente mantiver a ambição e confiarmos naquilo que somos capazes, e há excelentes exemplos de afirmação de Portugal e de portugueses no mundo, eu acho que a gente vai conseguir superar com mérito estes desafios que têm sido impostos por todas estas conjunturas desfavoráveis. Atrás de qualquer crise há uma enorme oportunidade.